Boa tarde a todas e todos. Mais uma aula, né? Agora no segunda parte, no segundo bimestre do nosso curso de biomedicina, da disciplina de psicobio e psicossócio, da psicobiologia e psicossociologia, nosso curso de biomedicina. Vamos falar um pouco hoje de anatofisiologia do sistema nervoso central e periférico e como que se estrutura o comportamento aliado às questões biológicas. Vamos fazer junto a leitura do texto, do capítulo, e eu vou, parágrafo por parágrafo, parte por parte, fazendo algumas explicações. Você que tiver alguma dúvida quando eu parar aí um conteúdo, você pode, obviamente, pedir a palavra e fazer a sua pergunta. Sinta-se muito à vontade, né, para a gente fazer a aula o quanto mais dialogar, melhor. Né? Então, você pode até pegar o seu texto aí, se estiver pequeno, acredito que não esteja pequeno na tela, né? Mas vamos lá, em 2012, Jack Osborne, filho de Ozzy e Sharon Osborne, tinha 26 anos de idade, né? Aqui a figura 3.1 tem uma foto aqui, né, do Jack Osborne, né, de doidão mesmo, né? Mas aí, então, o Jack em 12, tá? Com 26 anos de idade. Já tá aí, né, fazendo quase 36, 37, né? A gente tem praticamente a mesma idade. Decorridas 2 semanas do aniversário de sua filha, Pearl, Jack notou um problema perturbador com sua visão. Ele contou para Magazine, né, em 9 de julho de 2012, a experiência que teve em posto de gasolina. Abre aspas, o Jack Osborne falando. Enquanto eu conversava com uma atendente, de repente apareceu um ponto preto na minha visão. Eu pensei, que estranho. No dia seguinte acordei e o ponto preto tinha assumido a forma de um cigarro. Fecha aspas. Com o tempo, a visão do Jack acabou piorando a ponto de ele enxergar muito pouco com o olho direito. Após uma bateria de exames, os médicos determinaram que ele estava com esclerose múltipla, EM, né, em estágio inicial. No programa de TV de sua mãe, The Talk, Osborne disse: acho que os sintomas surgiram há cerca de 3 ou 4 anos, mas na época não percebi. Tinha problemas com a bexiga, problemas com o estômago, e então há cerca de 2 anos minhas pernas ficaram entorpecidas por 2 meses, mas eu pensei que tinha comprimido um nervo. A esclerose múltipla é um distúrbio do sistema nervoso, geralmente diagnosticado entre os 20 e os 40 anos de idade. Afeta o cérebro e a medula espinhal, e por isso os movimentos se tornam desajeitados e as vítimas perdem a capacidade de coordenar suas ações. O movimento, a coordenação, a visão e a cognição sofrem deterioração gradativa, até se tornarem gravemente comprimidos. A esclerose múltipla afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Sua causa exata não foi identificada, mas pesquisas indicam que a contribuição de fatores genéticos e ambientais é importante. Embora seja incurável, seus sintomas hoje podem ser controlados em algumas formas da doença. Olhar a esclerose múltipla de perto nos ajuda a entender como o sistema nervoso é decisivo para a nossa capacidade de pensar e de nos comportar normalmente. Nela, o dano às células nervosas limita sua capacidade de enviar e receber sinais de outras células nervosas. Para ilustrar como uma célula nervosa se comunica, imagine o revestimento de plástico em torno de um fio, como no caso de um fio elétrico. Assim como o fio elétrico, uma parte da célula nervosa é revestida. A gente vai chamar isso aí de bainha de mielina, tá? Para quem já estudou a estrutura do neurônio, né? O neurônio com os dendrícitos, a gente vai olhar para essa estrutura novamente aqui hoje, para quem aí está se recordando dos estudos de neurofisiologia e neuroanatomia e neurocitologia que vocês estudaram durante o ensino médio.
O que eu quero que fique agora nessa primeira parte certo é que esse exemplo da esclerose múltipla mostra para nós o quê? Que nós temos células com especificações de membrana ou especificações de função, né? Algumas vão ter mais complexo de Golgi, mais risossomos, mais ribossomos, mais mitocôndrias, de acordo com a função dessa célula, obviamente, e deste tecido dentro da composição do organismo. No entanto, a funcionalidade desses outros compartimentos fisiológicos é decisivamente marcado pela atuação, né, do sistema nervoso, seja ele central, periférico, seja simpático ou parasimpático. Fato é, num corpo, né, digamos assim, como pensando para além de Descartes, né, para além de uma ideia de um fantasma que comanda um corpo mecânico, existe uma estrutura cerebral nervosa que dá comandos às partes do corpo. Seja o movimento ósseo muscular, seja a visão, seja a função de um determinado órgão. A gente viu aqui que o Jack Osborne começou com uma questão da visão, da bexiga, das pernas. Então você já começa a entender que o sistema nervoso, ele para além, né, das funções fisiológicas específicas de cada sistema e de cada fisiologia histológica ou cada órgão, né, o cérebro ele tem uma participação vital ou essencial na composição de toda a função orgânica do corpo, né? Então, é como, de fato, tem um comandante que é parte consciente, parte inconsciente, mas em todo, né, sistema nervoso, tá? Então, nesse caso aqui, quando nós estamos falando de neurônios, né, o fio é revestido não por plástico, e sim por uma camada de gordura que ajuda a célula a transmitir sinais a outras células, tá, nervosas e a outras partes do corpo. Na esclerose múltipla, as deteriorações, ou a deterioração, palavra difícil, dessa camada de gordura, né, com consequente encurtamento do circuito de comunicação normal entre as células nervosas. Tá? Acho que alguém falou algo aqui, né? Ana Rio, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, há um encurtamento, né, o que impede uma plena comunicação, né, nos filamentos nervosos, né? Quando a gente fala nervo, na verdade, essa coisa nervo, né, na verdade, é uma estrutura, né, histológica de neurônios, tá? Que vai fazer a comunicação com todas as partes do organismo, tá? Então, essa deteriorização de gordura, com consequente encurtamento do circuito de comunicação normal entre as células nervosas. É como se desse um curto-circuito de comunicação do cérebro para com alguns nervos, para alguns neurônios que vão comandar certas partes não específicas, porque se daria no corpo todo no caso da esclerose múltipla. Tá? E a comunicação entre as células nervosas é aquilo que possibilita todos os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. Tá? Então, são essas células que estruturam pensamento, sentimento, comportamento. E é ideal, se você não entendeu com o Pinker ainda, se você não entendeu com Dawkins, com Jacob, né, em todos os teóricos que a gente viu no primeiro semestre, há-se agora bater a tecla e dizer: não existe uma forma de consciência do tipo alma, né, brilhando aí na sua cabeça, que não seja, na verdade, um conjunto de células interagindo por intermédio de impulsos elétricos. Professor, mas eu acredito que eu tenho uma alma. Faz bem, né?
Você vai até numa igreja para cuidar da sua alma, né? Agora, para além da sua alma espiritual, que é descendente de Deus, você tem um corpício, e este corpício é formado basicamente por ligações físico-químicas que vão dar origem a construtos biológicos, e que, se esses construtos biológicos não estiverem funcionando bem, você chama de doença. E quando esses construtos biológicos estão funcionando bem, você chama de saúde. Tá? Então, pensamentos, sentimentos e comportamentos, por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça, eles não são um fantasma na máquina. E a gente ficou aí alguns meses batendo nessa tecla. Eles são moléculas que vão dar origem a compostos orgânicos, que vão se estruturar na forma de células, que vão se organizar na forma de tecidos, que vão compor órgãos com funcionalidades distintas em sistemas fisiológicos, mas que compõem um todo chamado organismo, tá? Então, nós somos um organismo, tá? Sendo assim, para entender aquilo que nos torna o que somos, precisamos saber como o sistema nervoso atua. Precisamos entender, então, percebam, dizer o que eu sou não é só dizer sua composição histórica social. Eu sou fulaninho, filho de ciclaninho, que estuda tal coisa, que pertence a tal grupo econômico, que tenho sentimentos e pensamentos e comportamentos associados à minha classe social, ao meu tempo e à minha cultura. Não, você é tudo isso daí. Lembra? Nós falamos que nós somos seres biorgânicos, sociais e históricos. Então, você está fazendo a sua parte do social e histórico aí. Agora, tem toda uma parte que é um complexo vivo chamado de sistema humano, que é você também, né? Você é um conjunto aí de carne, né, que forma uma espécie humana, um animal, que por um acaso pensa. Por um acaso. Tá? Porque a nossa complexidade biológica não é determinada apenas pela nossa racionalidade. Tá? Nós somos algo criado a partir de um sistema orgânico chamado sistema nervoso. Precisamos entender esses processos fisiológicos e as bases genéticas desses processos. Também precisamos saber quais aspectos da nossa biologia interagem em nosso ambiente. E aí lança-se a pergunta: como a nutrição influencia a natureza e como a natureza influencia a nutrição? E isso é um exemplo. Né? O que comemos, como gostamos de determinados alimentos, por que não gostamos de determinados alimentos, o que é o doce, o salgado, a gordura, o que é a composição lipídica, por que nós temos essa afinidade gigantesca com os alimentos doces e gordurosos, tá? Com isso tudo também tem uma história onto e filogenética, que nós também já conversamos um pouco lá durante o Tábula Rasa do Steven Pinker. Com o avanço da tecnologia ocorrido ao longo das últimas 3 décadas, os pesquisadores aprenderam bastante sobre as bases biológicas da atividade do cérebro. As técnicas de imagem cerebral, por exemplo, esclareceram as funções das diferentes regiões do cérebro. E isso a gente vai ver, né? Existem zonas, né, chamadas zonas de Broca, e determinada parte das funções vão estar naquela região e não noutra. Tanto que as funções do hemisfério direito e do lóbulo esquerdo, do cérebro do hemisfério esquerdo, são complementares, mas elas não fazem as mesmas funções. Do mesmo jeito que a parte frontal do cérebro é diferente da occipital, que é diferente, então quer dizer, que tem funções diferentes do cerebelo, tá? Então quer dizer, cada um ali está fazendo uma coisinha diferente, ou agindo de uma maneira diferente, né? Função dos olhos, o que vai fazer o processo de nutrição, né? Tanto que a gente vê num determinado acidente
cerebral, né, num AVC, né, um problema de uma determinada vascularização que não irriga uma determinada área do cérebro, e a pessoa, quando retoma as funções, se retomar as funções, ela pode ter um lado do corpo paralisado, ou vai ter algumas funções que vão ser prejudicadas, né? Ou algumas consequências, obviamente, deste acidente vascular cerebral, né, desse acidente de irrigação e de oxigenação do cérebro de uma determinada região, e que, obviamente, e pode ser provocado também por uma hemorragia, mas, enfim, que vai dar algum problema, né, um problema de comunicação numa determinada área. É óbvio que o cérebro também é muito plástico, existe uma função orgânica cerebral que é a plasticidade neural, que pode acontecer de uma determinada função migrar para uma outra zona ou para uma outra região do cérebro. Mas, obviamente, que sequelas sempre vão existir. Tá? A gente conseguiu avançar com isso com as técnicas de imagem, e a análise genética revelou como certos distúrbios são transmitidos de geração a geração, né? Distúrbios genéticos. Possibilitou prever quem desenvolverá distúrbios específicos e ajudou a identificar as funções de genes específicos relacionados aos processos psicológicos. Por que isso, gente? Porque o gene, porque determinado gene, por exemplo, vai produzir determinada proteína, porque determinado gene com determinada proteína pode fazer uma relação de uma composição de uma outra estrutura proteica, de uma outra estrutura lipídica, que pode gerar um tumor, ou uma facilidade para a produção de um determinado tumor, ou algum defeito, defeito mesmo, colocar a palavra defeito, mas que é um defeito na transcrição e reprodução daquela determinada proteína ou determinada substância que vai compor um determinado órgão, ou uma natureza tumonar, cancerígena, enfim, ou na própria função de um determinado órgão. E aí, obviamente, as funções psicológicas vão ter, obviamente, suas determinações também genéticas. Você está prestes a aprender como a atividade psicológica se relaciona. Prestes, né? Nós já falei metade da aula aqui, né? Mas enfim, vários aspectos de biologia, inclusive genes, sistema endócrino, né? Hormônios e sistema nervoso, tá? Então, há aqui uma relação, obviamente, entre genes, sistema endócrino, sistema nervoso. E óbvio que o sistema endócrino vai estar relacionado aqui aos comportamentos, né? Felicidade, tristeza, ansiedade, né? São atuações do sistema endócrino, né, em cima do sistema nervoso. Vai depender se eu estou falando de dopamina, se eu estou falando de adrenalina, se eu vou estar... E aí, obviamente, todas as atuações farmacológicas que vão estar relacionadas a este sistema biológico em específico, tá? Como o sistema nervoso opera? O sistema nervoso é responsável por tudo que as pessoas pensam, sentem ou fazem. Tá óbvio isso, né? Já depois que você passou aí pelo ensino médio, já ficou super entendido isso daí, né? Você já sabe que a Terra não é plana, que você tem que tomar vacina para ficar bom, para não pegar Covid, e que, né, o sistema nervoso é responsável por tudo que as pessoas pensam, sentem ou fazem. Professor, eu não concordo, não discuto, né? Não discuto. Não concorda com o quê? Não concordo que o sistema nervoso faz o que as pessoas pensem, sentem ou fazem, né? Aí, então, nossa, professor, esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube, né, sobre Covid, vacina e tudo mais. Tinha uma galera nos comentários que, nossa, eu vi os comentários e eu ficava até cansada das pessoas falando, nossa, eu tô implementando chip, nossa, isso é um teste do governo. Ai, gente, por quê? Ai, nossa, foi doloroso. Gente, dá uma canção. Assim, mas, enfim, é isso mesmo que está acontecendo. Tinha alguém explicando, sabe? Vai lá, a gente... Pois é.
Para toda teoria idiota sempre tem um profeta, né? Então sempre vai ter alguém explicando. É igual a minha teoria dos anjos invisíveis. Eu brincava no começo, quando dava aula de história da ciência, filosofia da ciência, eu falava a teoria dos anjos invisíveis. Que, na verdade, não existe gravidade. Existem anjos invisíveis que seguram os nossos pés ao chão, num sinal de humildade àquilo que é celeste. Então, Deus, quando o homem comeu a abóbora do pecado, não era maçã, era uma abóbora, né? O homem se fartou da abóbora do pecado, Deus colocou anjos, o homem podia voar, Deus colocou anjos invisíveis nos pés dos homens e mulheres, de tudo aquilo, como um sinal para que, fixados ao chão, como âncoras, eles não pudessem voar. E o homem, né, por isso nós estamos chegando perto do Apocalipse, não aceitou o castigo divino, criou aviões e helicópteros, e é por isso que o mundo vai acabar. Entendeu? Professor, que história maluca, não sei o quê. Essa poderia ser uma história dentre tantas outras, só precisava ter, né, Ana? Catequese. Né? Só colocar uma catequese aí, a pessoa ser ensinada desde criança que isso aí é a verdade. Quero ver quem vai falar que não existem anjos invisíveis. Né? Meu pai me falou que existem anjos invisíveis. Meu pai também me falou, então existem anjos invisíveis. Tá. Mas vamos seguir aí, né? Essencialmente, cada um de nós é um sistema nervoso, né? Ou seja, um sistema, né? A gente não tem um avatar, né? Que nós estamos ligados a uma árvore ou, enfim, a um ecomundo, né? Nós somos uma natureza biológica. Então, se você quer entender a ecologia dos sistemas, né? Você também pode entender a ecologia do unitário, né? Se você olha para o seu corpo como sendo, né, tem Mata Atlântica, floresta amazônica, rios, evapotranspiração, formação de nuvens, tudo isso, que é a ecologia do externo do meio ambiente, também tem uma ecologia do próprio humano. Então, nós somos um sistema nervoso que vai organizar as funções de vários sistemas. Precisa de sangue, né, para levar o oxigênio, precisa do sistema pulmonar para fazer as trocas gasosas, precisa do sistema endócrino para produzir esses hormônios, precisa do sistema digestório para criar os nutrientes, precisa do sistema locomotor, né, ósseo, no caso, formado pelos tecidos ósseos e pelos músculos, para a gente conseguir fazer isso, de trazer isso para nós. Enfim, esses sistemas são ecologicamente, né, imbricados e vão formar uma unidade. As unidades básicas desse sistema, no caso do nervoso, são as células nervosas chamadas de neurônios. Essas células recebem, integram e transmitem informação no sistema nervoso. Redes complexas de neurônios, enviando e recebendo sinais, constituem a base funcional e fundamental de toda atividade psicológica e de todas as atividades humanas, tá? Mas aqui a gente se centra na atividade psicológica. E aí, você quer entender quais atividades psicológicas, professor, são as bases dessa biologia do comportamento? Eu coloquei lá no aba de vocês. A gente entende a base psicológica do comportamento, a consciência, a atenção, as sensações, a percepção, o aprendizado, a memória, o raciocínio, a linguagem, a inteligência, as emoções e a motivação, tá? São todas de natureza psicológica e todas relacionadas a esse sistema nervoso central. Tá? Embora seja simples descrever as ações de neurônios individuais, a complexidade humana resulta de bilhões de neurônios. E aí você começa a pensar, né, esses bilhões de neurônios interagindo e produzindo isso que está acontecendo agora. Você está me escutando, você pode estar atento, ou se você está desatento, você tomou um susto agora,
e aí essa desatenção vira atenção, você pode ter sentido um leve suor na sua mão, você pode ter balançado, quer dizer, tudo isso aí está em profunda interação neurofisiológica, tá? Né? Eu gosto de fazer uma brincadeira na consciência, mas eu vou fazer aqui agora. Se eu me repetir semana que vem, vocês me falam. Só você falou isso semana passada. Tá igual o velho repetindo as coisas. Mas olha só. Quer ver? Não levei susto porque estava prestando atenção. Beleza, Vitória, mas vamos lá. Olha aqui. Olhem para mim aqui, ó, para mim, para os meus olhos, para meus olhos, para meus olhos, para meus olhos, para meus olhos. Até agora, você não sentia que você estava piscando os seus olhos. Você faz isso sem prestar atenção, mas nesse momento, eu coloco diante da sua consciência um reflexo de atenção e você vai sentir a sua pálpebra passando gasturosamente sobre o seu olho e aquele momento que você não via, né, do seu olho piscando, você está sentindo agora. Beleza? Parabéns, você agora está tomando consciência do seu pisco, dá uma agonia do caralho, ficar prestando atenção no pisco, mas você não pensava, mas agora você está prestando atenção. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando a maneira como você interage com as suas relações neuroperceptivas. Minha respiração desregulou também. Opa, essa é maravilhosa, Ana, porque agora vai fazer uma reação em cadeia. Agora você está lembrando de respirar. Para quem não tinha aprendido isso. Está sentindo a língua também, Vitória? Língua pesada, macia, produzindo suco. Tá lá salivando agora, passando entre os dentes, sentindo a língua. Ah, que beleza, que beleza, que beleza. Agora você sente a língua, você sente o pisco, você sente a pálpebra e ainda você está lembrando de respirar. Coloca uma mão em cima da outra agora e você vai sentir ainda a sua pele, que é outra coisa que é fantástica, é sentir a pele. Ah, sentir a pele agora, que você tem uma pele. Fantástico. Ó, sentindo a porosidade da pele, porque a pele tem micropelos, né? E quando você passa assim, que você não sente quando você pega as coisas, você vai começar a tomar consciência dos seus micropelos do seu dedo. Ah, que massa! Por que isso funciona? Porque tudo está ligado pelo sistema nervoso. Tudo está ligado pelo sistema nervoso. Tá? Vamos lá. Credo. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. O sistema nervoso tem duas divisões básicas. Né? Isso aqui vocês estudaram no ensino médio também, né? As redes neurais, elas estão ligadas e juntas e formam um sistema nervoso. O sistema nervoso como um todo está dividido em duas unidades básicas, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, dentro da cachola, né? Sistema nervoso central, SNC, consiste no cérebro e na medula espinhal, ambos contendo números maciços de neurônios, tá? E o sistema nervoso periférico, SNP, é constituído por todas as outras células nervosas existentes no resto do corpo, dispersas pelo corpo, tá? A gente chama de nervo, né? Vai se desencadeando até o nível microscópico, tá? Começa com o nível macroscópico e, como tudo no corpo, vai para o nível microscópico. E isso é fácil de você entender, tá, gente? Né? No corpo sempre vai ser assim, tá? São os alvéolos e aí a coisa vai indo no pulmão até chegar aos elementos de troca gasosa, que é um nível molecular.
tá? Então, é do nível, né, macro para o micro, do nível orgânico para o inorgânico, né? Ou seja, para aquilo que é da função mesmo entre átomos e moléculas, tá? Anatomicamente separados. Aí começou conversa aqui, já terçaram, né? Conversa aqui paralelas, meninas falando das fotos aqui, né? Mesma coisa, lente diferente para distorcer um pouco a imagem. Tá bom, então. Sistema nervoso periférico envia via várias informações. Gente, se vocês continuarem, eu vou fazer hipnose em vocês, hein? Fazer uma hipnose coletiva aqui. Eu acho que os 40 eu não consigo alcançar, mas eu consigo fazer uma hipnose aqui de alcançar pelo menos uns 10 aqui, hein? Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico envia várias informações aos. Não. São separados anatomicamente, contudo, suas funções são muito interdependentes. Isso é fato também. Sempre o sistema nervoso periférico está ligado ao sistema nervoso central. Tá? O sistema nervoso periférico envia várias informações ao sistema nervoso central. Tipo, chegou comida aqui no estômago, né? Aí vai lá e fala assim, produzir ácido clorídrico para digerir isso tudo aí. Beleza? Fígado, vai e produz bile. Pâncreas, estou precisando. E aí começa todas as interações, tá? Então tem uma relação de interdependência. O sistema nervoso central, o órgão, olha, pisou no prego, tira esse pé logo daqui. A coisa é rápida, é de microsegundos, né? Milissegundos. Aí você, tira o pé com um arco reflexo, né? Para você salvar o seu pé, tá? Então, o sistema nervoso central organiza e avalia essas informações e, em seguida, direciona o sistema nervoso periférico a executar comportamentos que vão ser tipo respostas, né? São estímulos que vão produzir respostas específicas ou fazer ajustes corporais diante dessas atuações. Como discutido de forma mais completa adiante, neste mesmo capítulo, o sistema nervoso periférico inclui o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O componente somático do sistema nervoso periférico está envolvido no comportamento voluntário, né? Soma, corpo, vontade, tá? Então, quando você alcança um objeto para ver como o sente, né? Você alcança o objeto, você vai até a mão lá e pega a coisa. O componente autônomo do sistema nervoso periférico é responsável pelas ações menos voluntárias, ou seja, que eu não tenho controle no corpo. Como controlar, por exemplo, a frequência cardíaca e outras funções corporais. Isso que eu falei lá, produz determinada substância e, né, órgão, né? É claro que o seu cérebro você não está consciente que isso está acontecendo. Então, isso aí é, obviamente, autônomo. Vai acontecer você querendo ou você não querendo. Na verdade, o órgão vai pedir, o seu corpo vai fazer e o seu cérebro está comandando essa função sem você conscientemente estar dando a resposta daquilo. Agora, vou ali na geladeira pegar um copo de água. Obviamente, a minha vontade está sendo aliciada pela minha sede, porque eu estou falando, e aí eu vou até a geladeira, então essa ida minha até a geladeira está se referindo, obviamente, a algo que está sendo produzido pelo sistema nervoso somático, tá? Inclusive, eu vou fazer isso agora, rapidinho ali. Vou pegar uma água.
Voltei. Já com a minha água. Desculpa aí pela sede, mas a sede aqui foi provocada pelo sistema nervoso não autônomo, né? Não dependeu da minha vontade isso daqui. Copo bonito? Ah, obrigado, Bruno. Vamos lá. Acho que minha sala toda é bacana. Mas vai chegar o dia que vocês vão vir aqui me visitar. Essa é a sala do diretor, né? Eu que coloquei várias coisas aqui, que decorei a minha sala, né? Vocês vão poder vir aqui. Isso aqui é a minha sala, ó. Poltroninha, né? Minha mesa de trabalho, minha escrivaninha, né? Vocês vão ter a oportunidade de vir aqui, tá? Você pode morar aqui? Infelizmente não, Lucas. Ai, se sentir me chamando de burguês. Vamos lá. Os neurônios são especializados para comunicação, né, para integração comunicativa. Aqui, inclusive, do lado, figura 3.2, vocês conseguem ver um belíssimo exemplar de neurônio. Neurônio humano, né, unidades básicas do sistema nervoso humano. Ou seja, de maneira diferente de outras células do corpo, as células nervosas são excitáveis, ou seja, passam por estímulos, são alimentadas por impulsos elétricos e se comunicam com outras células nervosas por sinais químicos. Durante a fase de recepção, os neurônios captam os sinais químicos oriundos dos neurônios vizinhos. Durante a integração, os sinais que chegam são avaliados, e aí eles identificam o que é isso, que resposta química é essa. E aí, obviamente, vão se comunicar produzindo energia, né? Então, por impulso elétrico, originado na estrutura química, tá? Já durante a transmissão, esses sinais transmitem seus próprios sinais para outros neurônios receptores, tá? Então, é uma relação elétrica, que chama-se potencial de ação, e uma ação química, que é chamada de potencial de membrana, tá? Tipos de neurônio. Os 3 tipos básicos de neurônios são os neurônios sensoriais, os motoneurônios e os interneurônios, tá? Que aí já está na figura 3.4. Cadê 3.4? Aqui. Os 3 tipos de neurônios, tá? Na linha laranja. Os receptores enviam sinais ao cérebro para processamento. Esses sinais viajam pelos neurônios sensoriais e pela medula espinhal, linha preta, tá? Então, para produzir uma resposta, um sistema é enviado do cérebro para o corpo por meio da medula espinhal e dos motoneurônios. Então, a gente vê aqui, ó, vamos lá. Contração muscular levanta o braço, né? Neurônios sensoriais, interneurônios no sistema nervoso central, corte da medula, no caso que é por causa de um corte da medula espinhal, né, gente? Porque não, a sensorialidade não precisa ir lá no cérebro para dizer levanta o braço, né? A consciência do braço levantado também está ligada com o cérebro. Mas, tanto que vocês veem, né? Teve um acidente de carro, né? Quebrou a estrutura de ligação da medula espinhal, aí a pessoa fica, por exemplo, tetraplégica. Mesmo que a mente mande a perna levantar, como houve o corte na medula espinhal, não consegue chegar à informação que está sendo... A informação está sendo enviada, mas não existe relação entre o músculo e a medula, né? Então, não tem neurônio sensorial, não tem interneurônio, não tem motoneurônio, que vai produzir efetivamente aqui o músculo. Então, vamos lá, vamos pelo
a contração aqui é o final e é o começo, né? Mas vamos lá. Coloquei o dedinho no prego. Ui! Receptores sensoriais, neurônios sensoriais, interneurônio, motoneurônio, levanta a mão para tirar o dedo do prego. De novo. Machucou. Sentiu a dor, neurônios sensoriais. Vai para a medula, interneurônio, motoneurônio, levanta o braço, que você se machucou, contração muscular, levanta o braço. Você nem tem noção, às vezes não chegou ainda a informação no seu cérebro que você se ferrou, mas você já puxou a mão. Por quê? Porque a informação da consciência da dor vai chegar depois ainda. Esse interneurônio, do mesmo jeito que ele está recebendo o estímulo da dor e vai provocar a resposta a via motoneurônio de levantar o braço, está indo também a informação para o cérebro do tipo, você se ferrou, você está se machucando. Professor, isso é muito tranquilo de entender, né? É muito tranquilo de entender. O lance é que você começa a entender, por exemplo, por que você sente vergonha, às vezes, antes de sentir dor. Quando você cai. Entendeu? Tá tudo no tamanho e na velocidade da resposta. Às vezes, você caiu no chão, no meio da rua, você não sente dor nenhuma. Você simplesmente se levanta. Foi essa relação entre sensorial, inter e moto, levantei. Consciência da queda, vergonha, tem gente me olhando. A dor mesmo no músculo que sofreu lesão, você vai sentir, ó, depois, por exemplo, do bloqueio que você não sentir mais vergonha. A vergonha, por exemplo, coloca em estado de não sentir dor para você sair logo daquilo ali. Então, às vezes, você sei lá, quebrou o pé. Você saiu daquilo ali andando, daquele negócio ali, daquela situação, né? Teve essa resposta triádica, né? Sensorial, inter e motora, saiu, mas a dor não chegou a ser produzida ainda, você sentir a dor do músculo ou do osso lesionado, porque você teve um bloqueio por conta da vergonha. Passou a vergonha, saiu dali, você começa a sentir dor. Aí que você vai chorar. Entendeu? Então, tudo isso está relacionado com essa estrutura, tá? Isso, Cíntia, isso. Ana Júlia perguntou se tem todas as salas do livro tem ar-condicionado. Tem sim, Ana Júlia. O diretor colocou ar-condicionado no bloco novo no último ano. O diretor é gente boa. Vamos lá. Continuamos então, né? Os neurônios sensoriais detectam informação oriunda do mundo físico e a transmitem ao longo do cérebro e, em geral, via medula espinhal. Para ter uma noção da velocidade que esse processo pode atingir, pense na última vez que você tocou algo quente ou acidentalmente se picou com um objeto pontiagudo como uma taxa, né? Uma taxinha. Esses sinais deflagraram a resposta quase instantânea do seu corpo e a experiência sensorial do impacto. Os nervos sensoriais que forneceram informação a partir da pele e dos músculos são chamados nervos somatosensoriais. Esse termo tem origem na palavra grega sensação corporal e se refere a sensações experimentadas de dentro do corpo. Os motoneurônios determinam a contração ou relaxamento dos músculos. Os neurônios se comunicam em circuitos locais ou de curta distância, ou seja, integram as atividades neurais junto a uma única área, em vez de transmitir informação para todas as estruturas cerebrais. Você furou o dedo. Não é assim que funciona.
entendeu? Os interneurônios têm essa função de determinar para onde o fluxo químico elétrico tem que produzir o impulso comportamental, tá? Porque imagina, senão você já sai assim, saía todo, não tira só a mão, né? Você ia se jogar todo para trás, digamos assim, entendeu? E isso não acontece. O corpo é muito inteligente com relação a isso. Os neurônios sensoriais e motoneurônios trabalham juntos para controlar o movimento. Exemplificando, ao usar uma caneta para fazer anotações durante a leitura desse texto, você contrai e relaxa os músculos da sua mão e dos seus dedos para ajustar a pressão exercida pelos dedos sobre a caneta. Quando você quer usar uma caneta, seu cérebro envia uma mensagem via motoneurônios para usar uma caneta, né? Para os músculos dos seus dedos, para que eles se movam de maneira específica, né? E aí, obviamente, montando inclusive as letras, né? E quando você adquire a linguagem, você nem fica pensando nisso, né? A palavra neurônio começa com N, depois vem o E, igual o U, R, O, acento circunflexo no O, N, I, O, S. Neurônios. Isso se torna tão rápido que a mão já vai, coloca, tem que escrever nervoso, e você vai e escreve nervoso, e você acha que você não está pensando para escrever nervoso, você está pensando para escrever nervoso. Só que você está pensando de maneira tão rápida que parece que você não está pensando para fazer. Mas você está pensando, interagindo aquela ação com a sua constituição de respostas. Quando você quer usar, então, uma caneta, vai ter tudo isso aí. Os receptores presentes na sua pele, os seus músculos enviam mensagem de volta por meio dos neurônios sensoriais para ajudar a determinar quanta pressão, né? E aí você vai modificando isso, né? Se você tem que mudar a letra, tá com a letra feia, fazer o O mais redondinho, ou você volta, escrevi errado, risca, né? Então isso está acontecendo muito, muito, muito rápido, mas ele está acontecendo. Essa sinfonia de comunicação neural para uma tarefa tão simples quanto usar uma caneta é notável. Ainda que a maioria de nós use o controle motor com tanta facilidade que raramente pensa sobre isso. Na verdade, pensa. Só não está tomando consciência. De fato, nossos reflexos, respostas motoras autônomas ou automáticas, ocorrem antes mesmo de pensarmos sobre elas. Para cada ação reflexa, um punhado de neurônios apenas converte sensação em ação. Tipo, eu aqui no meio da fala com vocês, eu cocei a minha orelha. Eu não parei aqui de falar o que eu estou falando para fazer esse movimento de coçar. Né? Eu simplesmente tive a sensação na pele, o meu dedo foi até o lugar, imprimiu uma pressão que não machucasse a minha orelha, e ele foi em movimentos em direção ao que estava coçando, e eu continuei falando, e continuo falando, na verdade, né? Eu estou descrevendo a ação, eu estou mexendo a minha outra mão, estou respirando, né? Eu tirei um pé de cima do outro agora, eu comecei a sentir a minha meia comprimindo meu pé, que eu não estava sentindo, mas como eu falei do pé, eu senti a minha meia, eu mexi os meus dedos agora, estralei o meu pé, senti a batata da minha perna contraindo, né, e continuo falando com vocês, continuo me comunicando, continuo vendo, né, a tela do computador, e todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Percebem? Então, isso o que está acontecendo. Tá? Estrutura do neurônio. Tá? Em adição à execução de diferentes funções, os neurônios exibem uma ampla gama de formatos e tamanhos, né? E aí, gente, a gente vai ver as diferenças. Gente, eu vou passar agora o texto mais longo, porque vocês perceberam que nessa parte da disciplina, eu já abri, inclusive, todos antes para vocês verem e vocês lerem o texto e verem se tem algumas dúvidas. Porque todas as indagações, elas vão ser respostas muito diretas. Eu vou perguntar, né, o que são os dendritos dos neurônios, né, que são as extensões do neurônio que vão ser responsáveis pela detecção da informação, né, e a passagem da informação, né? Então eu pergunto o quê? Uma chave, a indagação é só uma chave de leitura desse texto. Vocês podem fazer como Juliana estava sugerindo no início
e abrir a indagação, e vocês vão ver lá basicamente um questionário. Eu pergunto assim, que eu chamo de exercício de leitura ou guia de estudos, né? Como se divide basicamente o sistema nervoso? Vocês vão colocar sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? E tal. Vou falar um pouquinho a função de cada um. Quais os tipos de neurônio? Já acabei de responder, tá? Qual o funcionamento da bomba de sódio e potássio para o funcionamento neural? Então, todas essas questões, elas estão dentro do próprio texto e são muito tranquilas o entendimento dela, né? Mas então, vamos lá. Com relação à estrutura neural, a gente tem aqui o neurônio, a estrutura. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de estrutura anatômica, né? A célula do neurônio realmente é aqui, é o corpo celular, né? A comunicação se dá a via dos dendritos, né? Que são esses cabelinhos aqui do neurônio, que são corpúsculos, né, de especialização da membrana plasmática com essa função receptiva, a formação dos axônios, né, essa proteção aqui do fio axiomático, né, que é todo o fio aqui, né, ela é formada pela bainha de mielina, né, que vai dar origem ao que a gente chama também de célula da glia, tá? Que são cada uma desses gomos da salsicha aqui, essas linguicinhas aqui, né? Que vão ser divididos pelos nodos de Ranvier, tá? Vai dar, então, essa aqui vai ser a direção do potencial de membrana e do potencial de ação, ou seja, a direção do impulso nervoso, e estes botões aqui são chamados de botões terminais, né? Que vão, obviamente, produzir sinapses, a gente chama de sinapses nervosas, que são os efeitos eletroquímicos que vão transmitir a informação desta célula para esta outra célula, tá? Então, a nível celular, o que nós temos, a transmissão de todas essas informações, ela se dá dessa seguinte maneira, né? Os dendritos vão receber as informações sinápticas dos botões terminais do neurônio anterior, vai mandar axonomicamente o impulso, né, por meio dos nódulos e dos nódulos de Ranvier, mas tudo é axônio, né, pela linha do axônio, até chegar a outra célula. Nós chamamos isso de potencial de membrana, já falei algumas vezes sobre potencial, que é justamente este impulso elétrico polarizado, e este impulso do potencial de membrana, ele é determinado de maneira iônica, ou seja, né, eu estou chamando ali de bomba de sódio e potássio, é a diferença de potencial entre, né, os íons sódio e potássio, que vão produzir esse potencial de membrana e que vai permitir, obviamente, a sinapse eletrônica, né? Então, a gente consegue ver do nível celular para o nível molecular, né? Aqui a bainha de mielina, ó, com as células glia, a região despolarizada, a gente vai ver aqui, ó, o potencial acontecendo aqui entre um e outro, aqui ó, no nódo de Ranvier, né, a função dos canais iônicos fechando e abrindo por causa dos íons sódio e dos íons potássio. Né? Então, tem que ter um impulso elétrico. O que é esse impulso? Né? Canal iônico de sódio fechado, canal iônico de potássio aberto. Canal potássio aberto e sódio fechado, eu tenho impulso elétrico, tá? Depois, então, passou o impulso, o canal de potássio fecha, o canal de sódio abre. E essa brincadeira que vai acontecer a todo momento, que é o potencial da membrana a nível, né, do nódo de Ranvier, né, na bainha aqui, na bainha de mielina, aqui no axônio. Tá? Então, eu tenho
Um neurônio em repouso está polarizado, tem carga elétrica mais negativa no meio interno do que no meio externo. A passagem dos íons negativos e positivos para dentro e fora da membrana é regulada por canais iônicos, como aqueles localizados nos nodos de Ranvier. E essa aqui é que funciona, então, a eletroquímica, ou, no caso, né, a química e o impulso elétrico propriamente dito, tá? Aí vamos para potencial de ação, é justamente já o sinal elétrico ao longo do axônio, né? Potencial de ação causado pelo potencial, né, de membrana. E aí, obviamente, vão ter as alterações desse potencial elétrico aí de maneira química, que vão fazer a ação acontecer, né? Uma ação excitatória, uma ação que vai dizer, olha, o que tem, qual que é a informação que tem que ir, qual a informação que tem que ser gerada, tá? A gente chama esse impulso do potencial de ação e do potencial de membrana de transmissão sináptica, tá? Os neurotransmissores se ligam aos receptores presentes ao longo da sinapse e vão permitir esses neurotransmissores que aconteçam esses impulsos, tá? Quantos neurotransmissores nós temos? Nós temos uma infinidade de neurotransmissores, tá? Por exemplo, o que é a depressão? A depressão é quando eu preciso de um pouco mais de dopamina, que é um neurotransmissor que vai produzir ali a felicidade. Então, o que eu tomo? Eu tomo fluoxetina, que vai dispersar, então, vai produzir mais neurotransmissores, dando uma estabilidade humoral para que eu consiga passar de fase, eu consiga ficar um pouco mais feliz, para que eu consiga controlar os fluxos depressivos ou ansiolíticos, que é aquela do tudo ou nada, né? Ou eu estou muito feliz, ou eu estou muito triste, né? E aí, então, aquilo que é o borderline ou bipolar, né? Na verdade, a gente tem que causar o quê? A gente tem que causar impulsos sinápticos equilibrados que consigam que eu consiga lidar com o que está acontecendo, né, com as transmissões sinápticas ocorrendo, e aqui no meio, aqui neurotransmissores químicos aqui, ajudando a esse neurônio funcionar direitinho. Tá? Então, vocês vão conseguir estudar bastante nessa função dos potenciais, né, sendo captados, recaptados no processo sináptico, né? Aqui a gente tem um axônio, tá no finalzinho aqui vamos dizer aqui atrás está o nódulo de Ranvier, a bainha de mielina, então aqui está o axônio por dentro, fazendo essas quebras para o potencial acontecer em torno de uma ideia microbiológica. Obviamente que a gente vai ter neurotransmissores específicos. Gente, eu estou caminhando aqui mais rápido no texto para ver se tem alguma coisa que vocês não vão aprender na leitura, porque a gente não vai conseguir. Eu já percebi que a gente não ia conseguir ler o capítulo todo, porque eu paro muito, né? Para explicar nos meios. Mas então vamos lá, né? A gente tem aqui, vai falar um pouquinho sobre esses neurotransmissores, né? A acetilcolina é um dos exemplos. Aprendizagem, memória, sono, sonhos. Mas a gente poderia estar falando de noradrenalina, a gente poderia estar falando de outros transmissores, né? Eu falei da dopamina. E ó, vai ter, né, funções, fármacos, que vão estar agindo de maneira a aumentar a quantidade de neurotransmissores, são os agonistas, e os antagonistas que vão tentar diminuir essa produção de neurotransmissores, né? Vão ter vários fármacos aí que vão estar agindo de maneiras diferentes. Inclusive aí, para vocês, eu tinha que ficar bastante nesse tema aqui, né? Porque envolve a biomedicina de maneira assim em cheio, né?
Aqui, por exemplo, a acetilcolina sendo utilizada também na questão do Botox, né, que é responsável pelo controle motor entre nervos e músculos. O Botox vai fazer o quê? Vai inibir a liberação de acetilcolina, paralisando os músculos da região onde ele é aplicado, né? Se fala assim, tá congelando aqueles músculos. Na verdade, eu estou, impedindo que exista uma relação neuro, né, em que eu falo, estou triste, estou feliz. Na verdade, então, quando eu vou fazer cara de triste ou cara de feliz, eu vou estar movimentando alguns nervos, né? E esses nervos vão estar produzindo, então, via acetilcolina, impulso, né, de potencial de membrana e potencial de ação que vai fazer com que determinada área do corpo se movimente, né? E aí, então, a questão das rugas, por exemplo, né, se eu coloco, né, acetilcolina, eu vou estar impedindo a transmissão de impulso nervoso, que vai fazer com que esses músculos aqui se mexam, tá? E é quando eu te falo assim, vamos a comunicação, deixa aquela galera lá sem se mexer, eles não vão estar lá parecendo estar dormindo, não vão saber de nada, não importa se a pessoa está feliz ou está triste, entendeu? Então, mais uma semana com essa parte aí, uai. Mas aí eu não vou chegar nas outras, Cíntia, né? Se vocês tiverem dúvidas com relação à leitura do material, né, vocês podem, a gente começa a próxima aula com possíveis dúvidas que vocês tenham. Tá bom? Para eu conseguir falar um pouquinho de cada uma das outras. Tá? Então, a acetilcolina é um exemplo, né, claro, da atuação dos neurotransmissores na produção de movimento, tá? E aqui, um quadro geral de neurotransmissores. Acetilcolina, controle motor sobre os músculos, aprendizagem, memória, sono e sonho. Epinefrina, energia. Norepinefrina, excitação, vigilância e atenção. Serotonina, estados emocionais e impulsividade, né? Sonho. Dopamina, recepção e motivação. Controle motor sobre o movimento voluntário. Neurotransmissores do tipo GABA, né? Inibição de potenciais de ação, redução de ansiedade. Glutamato, intensificação dos potenciais de ação, aprendizagem e memória. Tá? Endorfinas, esses aqui são maravilhosos, né? Deixa aqui todo mundo doido. Que é a diminuição da dor e a recompensa, né? Por isso, se você tomou endorfina, né, como forma de anestésico, você chegou e falou assim, gente, pode cortar até uma perna que eu tô feliz, né? Quando a pessoa tá cheia da endorfina, né? Ali no consultório vai fazer aquele exame, vai fazer uma ou vai fazer uma análise gástrica, né? Como é que é? Gente, é colonoscopia e o gastroentero é qual, gente, mesmo? Professor, tem uma vez que eu fui fazer uma... Do estômago? Nossa, até eu esqueci, mas eu fui fazer uma biópsia, gente, né? Sumiu completamente agora. Eu fiz esse... Gente. E eu fiquei loucona, sério, professor. Oi? Eu coloquei um negócio endoscopia. Lá e eu apaguei. Endoscopia. Isso. Eu coloquei o negócio, eu apaguei. Aí eu apaguei. Eu fiquei falando umas coisas assim. Oi, Ju, nem eu lembro. Minha mãe falou aqui. Que, nossa. Fala de novo. Oi? Sim, que eu tô falando, né, que eu fui fazer uma endoscopia uma vez, né, para fazer uma biópsia, como tava ali, né, meu estômago e tudo mais. E aí eu coloquei um negócio, eu só sei que eu apaguei. E depois eu lembro de um breve momento que eu fiquei meio acordada, meio apagada, falando umas coisas, nada a ver. Nossa, parecia que eu tava doidona. Você tava toda na endorfina. Exatamente.
Tava super felizão. E aí, que bom. Arranca um pedaço da minha perna que eu tô feliz. Sim, Pedro, minha internet deu um bug aqui um pouquinho. Mas é justamente isso, meninas. Ju e Letícia, endoscopia. Tá? Então, os neurotransmissores aqui vão ter funções muito interessantes, né? Muito interessantes aqui, né? Acetilcolina, serotonina, dopamina, GABA, glutamato e endorfinas, gente, é toda hora, né? Você quer ver que quando você fica cheio de norepinefrina, quando você toma um susto, né? Que você tem aquela sensação, aquele, né? É todo norepinefrina sendo jogado dentro do seu corpo, né? É muito, 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 muito interessante a maneira como os neurotransmissores permitem a atuação aí de recompensa das funções dentro do corpo. Aí, obviamente, vai falar aí, né, sobre cada um das atuações. Aqui, isso aqui está muito legal, né? Vou ter que solicitar ao doutor Kendrick que reduza a dose de Prozac dele, né? O que é Prozac, gente? Prozac é basicamente dopamina, tá? É fluoxetina, é um antidepressivo, que é a droga da felicidade, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual me pediram aí. Eu não vou... Esse conteúdo é tão bacana que eu não vou passar ele tão rapidão, não. Vou usar mais uma aula para ele. Pode ser? E depois Nossa, um da frente, Beleza. eu vou... Por mim, professor, tudo bem. Nossa, eu tô adorando aqui ver esse capítulo. Eu não tinha aberto, né? Então eu tô vendo aqui. Uhum. Ah, então tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer isso. E uma das outras aulas eu gravo assíncrono. Pode ser? Ou a gente marca uma extra. Porque eu não quero passar aqui, vai começar o caso do Michael J. Fox aqui, do De Volta para o Futuro, por exemplo, né? E que eu acho tão bacana para falar de Parkinson, tá? Eu vou falar um pouquinho de Parkinson e de Alzheimer, tá? Então eu vou ficar mais uma aula nesse capítulo aqui. Tá bom? Então, queridos, fiquem bem, mas ó, eu não vou mudar a data do exercício, não. A data do exercício lá, eu quero que vocês, vou manter a data para que vocês cheguem aqui semana que vem já com, né, lido isso aqui para vocês conversarem comigo sobre os neurotransmissores. Eu vou voltar nos neurotransmissores. Cíntia, é para entregar o exercício dia 5, ou seja, domingo que vem. Nós vamos ter a aula do dia 2 normal, né? Vocês ainda vão ter mais um tempinho para entregar o exercício, que é até o dia 5. Mas eu quero que vocês já cheguem dia 2, já tá certinho no AVA, gente. Isso mesmo, Ju. Que vocês já cheguem aqui semana que vem tendo lido o exercício, quer dizer, feito o exercício e lido o capítulo. Tá bom? E a gente toma a parte de neurotransmissores. Beleza, então, gente. Fiquem bem, beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.